Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de Fundamentos de Mecânica e hoje o conteúdo vamos falar sobre lubrificação e sistemas e também sobre os fluidos de corte. Começando aqui sobre a lubrificação, então é toda e qualquer substância que visa a redução do contato entre peças, ou seja, redução do atrito, evitando assim seu desgaste. Além disso, o lubrificante age como elemento arrefecedor, isso é, trabalha retirando calor do meio em que está. Então, são dois pontos. Primeiro, ele forma uma película. Imagina um aço atritando com o outro. Já é sabido que a dureza é a grandeza que a gente leva em relação, né, quando tem atrito. O de maior dureza vai conseguir desgastar o de menor dureza. Mas se você coloca, por exemplo, duas engrenagens, uma de alumínio e outra de um aço, algum tipo de aço, a de alumínio vai se acabar muito mais rápido. Então, da mesma forma, então imagine partes móveis, igual um motor a combustão dos nossos veículos, os motores que a gente tem em outras concepções também na parte industrial, eles têm partes móveis, e se não tivesse esse lubrificante, elas iriam atritar. E outro ponto é o ganho de temperatura, né? Com o trabalho ali, o torque e tudo mais que o motor realiza, eixo e demais partes girantes, ele produz calor. E esse calor, por meio do lubrificante, é arrefecido. Senão a temperatura vai aumentando, aumentando, chega um ponto que o material não suporta, né? O nível de calor. Então, o lubrificante ajuda nisso também. Por exemplo, aí, usar um exemplo mais comum, quando falta, geralmente falta água no carro ou falta óleo também, chega a fundir, né? O nosso motor é porque tá sem o óleo, não tem lubrificação, o atrito aumenta muito a temperatura, além do desgaste. A temperatura elevada faz a gente ter o material mudando de estado, né? Ou começando a mudar. Então, o mínimo de deformação, como é um sistema mecânico montado com um nível de tolerância bastante pequeno, qualquer mudança de temperatura muito abrupta, muito alta, faz ele se deformar e é o suficiente para que o sistema não funcione mais de modo adequado. Então, um exemplo, né, que a gente tem no dia a dia quando falta, por exemplo, o nosso óleo no motor do nosso carro e chega aí a fundir o motor. Então, a aplicação sistemática e efetiva da lubrificação das máquinas e equipamentos resulta no prolongamento da vida útil deste, gerando maior produtividade e, consequentemente, um retorno em forma de lucro para todos os envolvidos. Então, os lubrificantes podem ser classificados de acordo com o estado físico em sólido, líquido, pastoso e gasoso. Os sólidos, né? Lubrificante que serve como base para lubrificantes líquidos e pastosos, que são inertes quimicamente. Esse tipo de lubrificante garante uma união aos materiais com elevado grau de resistência ao cisalhamento, pressão e temperatura. Podem ser utilizados como lubrificantes sólidos os seguintes materiais: grafite, talco, mica, disulfeto de molibdênio, disulfeto de tungstênio, sulfato de prata e o politetrafluoretileno, que é o PTFE. Os lubrificantes líquidos então, estão entre os lubrificantes mais utilizados em larga escala, são subdivididos. Óleos minerais, que advêm, né, provindos da destilação do petróleo, óleos graxos, né, de origem animal, sebo e mocotó de boi, baleia, banho de porco e assim vai, e o vegetal, como a mamona, oliva, lanolina, palma e girassol. Também temos óleos compostos, procedentes de mistura de óleos minerais e óleos graxos, que tendem a variar dependendo do tipo e aplicabilidade. Óleos sintéticos são totalmente desenvolvidos pela indústria petroquímica à base de polímeros, que a gente já viu, né? Teve um colega que bem lembrou aí que são os derivados do petróleo, né? À base de polímeros e de ésteres, desenvolvidos para garantir propriedades não alcançadas pelos outros tipos de lubrificantes. Então, dentre todos estes tipos que a gente citou, esse acaba sendo mais caro, mas porque ele também tem um nível de tecnologia embarcado nele, ele é desenvolvido para ser melhor em diversas especificidades, acaba sendo mais caro, mas também um dos mais comuns também. E temos os lubrificantes aditivados. São lubrificantes nos quais são acrescidos aditivos que permitem garantir melhores características para assim poder desenvolver um melhor papel no sistema a ser lubrificado,
São eles: inibidores de oxidação e corrosão, melhoradores do índice de viscosidade, redutores do ponto de fluidez e névoa, agentes de adesividade, anti-espumante, dispersantes, bactericidas, elevadores do ponto de fulgor e inflamação e desengripantes de extrema pressão. Além disso, temos os lubrificantes pastosos, usualmente conhecidos como graxas. Esse é muito comum na indústria também, são utilizados quando os outros tipos de lubrificação não permitem garantir uma qualidade no funcionamento do equipamento. A graxa é uma combinação de um agente engrossador com um líquido lubrificante. Podem ser divididas em graxas de sabão metálico, são as mais populares e compostas por óleos graxas e metais à base de cálcio resistentes à água. Sódio resistente à temperatura. Alumínio, resistente à água e com adesividade. Lítio, a mais vantajosa por possuir resistência à água e altas temperaturas. E mista, que integra as propriedades de todas as outras. Normalmente a graxa também é em local e o nosso lubrificante, se fosse líquido, ele escorreria, né? Não manteria ali para fazer essa lubrificação. Locais que não estão protegidas das intempéries, né? Pode chover, local que vai tomar sol, ou local também que a temperatura é muito elevada. Então tem muitos pontos aí também que realmente você não vai conseguir trabalhar com lubrificante líquido. Você precisa dele no estado pastoso. Temos essas graxas de sabão metálico, graxas sintéticas, mistura do óleo mineral e sabão sintético. São as graxas mais modernas e têm aplicação restrita aos locais onde não podem ser utilizados outros tipos de graxa. Graxas à base de argila é um tipo de graxa especial formulada a partir de argilas especiais e óleos minerais puros. Possui um custo elevado com propriedade de resistir a altas temperaturas. Lembra da argila lá que a gente falou do cerâmico? Lembra que o cerâmico não muda o ponto para ele sair do estado sólido para o líquido é muito elevado? Então, que a base de argila resiste a altas temperaturas. Está vendo que tudo tem ligação. Graxas bituminosas composto pela mistura de asfalto e óleos minerais com propriedade de alta adesividade. E os lubrificantes gasosos também são comuns, né? São tipos de lubrificantes especiais utilizados apenas em casos isolados onde não é possível o uso de lubrificante comum. São raros em casos isolados, mas é comum. A gente encontra muito lubrificante aí em spray, né? Ele é mais caro, ele tem uma aplicabilidade realmente diferente, mas não é algo assim fora da casa, né? A gente já consegue encontrar. Então, a finalidade do lubrificante gasoso é permitir pontos não alcançados pelos lubrificantes líquidos e pastosos, realizando uma total lubrificação da peça ou equipamento que está se trabalhando. Por isso, estes lubrificantes são considerados mais eficientes. Como exemplo, citam-se os seguintes gases: nitrogênio, flúor, cloro, bromo, aspato e o próprio ar. E além destes, é comumente utilizada a névoa do próprio óleo, né? Seja uma substância composta uma parte gasosa e outra parte líquida. Para garantir a qualidade e especificação de cada tipo de lubrificante e o melhor emprego dos mesmos, a gente considera densidade, viscosidade, ponto de fulgor e inflamação, ponto de fluidez, cor, cinzas e espuma, demussibilidade, número de saponificação, número de precipitação, corrosão, oxidação e ponto de gota. Chega lá na máquina, muitas vezes não tem mais o manual do fabricante, não tem registro de manutenção de quando foi feito, não tem registro de startup da máquina. E aí não sabe qual colocar. Ah, coloca qualquer um. Olha o tanto de característica que leva-se em consideração para a escolha e desenvolvimento, né, dos nossos lubrificantes. Então, vamos a cada uma dessas características, ó. Densidade é a relação do peso do lubrificante em determinado volume que tende a variar submetida a certa temperatura. Então, ele vai oscilando ali a temperatura, ficando mais alta ou mais baixa, vai oscilando a densidade também. Densidade é a mesma que a gente calculava lá na escola, na época do ensino fundamental, no ensino médio eu já não lembro, mas D igual a M sobre V, né? Massa sobre o volume. Então é a mesma coisa, essa densidade.
A viscosidade já é algo mais próprio para esse tipo de fluido, né? Então, é característica intrínseca fundamental do lubrificante, que está relacionada à capacidade de resistir ao escoamento e ao cisalhamento. A viscosidade é diretamente proporcional à pressão das folgas e inversamente proporcional à velocidade e temperatura. Então, ele vai ficando mais ou menos viscoso, tem a ver com o escoamento do mesmo. E a temperatura também faz mudar essa característica. Temos o índice de viscosidade, a relação ou variação da velocidade cinemática da resistência ao escoamento submetida à temperatura entre 40 e 100 graus centígrados, conforme a NBR 14358, de 2012. Cálculo de índice de viscosidade de produtos de petróleo. Ponto de fulgor e inflamação são, respectivamente, os pontos de limite que o lubrificante tende a soltar os primeiros vapores e combustão relacionados diretamente ao acréscimo da temperatura. Ponto de fluidez é a menor temperatura em que o líquido consegue escoar, ou seja, fluir. Podemos relacionar o ponto de fluidez com a transformação física da matéria, onde o fluido líquido transforma-se em sólido a partir do seu ponto de solidificação. Lembrando que os sólidos não apresentam vazão, ou seja, passagem do fluido em relação a determinada área, porque o sólido ele vai ficando estático, né? Ele tem já o volume dele pré-definido. O líquido ele tem a capacidade de se movimentar e o gás você já não tem tanto controle sobre ele. Cor é a característica estabelecida por meio de teste de um colorímetro por transparência. O controle da uniformidade da cor do lubrificante tende a variar dependendo do tipo de contaminante. Por exemplo, a contaminação por água deixa o lubrificante com aparência branca e pastosa. Basicamente, forma uma borra, né? Porque ele acaba reagindo ali quimicamente com a água. Então, o normal é se tem uma umidade muito alta ou água mesmo, que vai formando uma espécie de borra. Ele fica branco, pastoso, muda a viscosidade. Já que a aparência na cor preta ocorre Já a aparência na cor preta ocorre quando a contaminação acontece por meio de fuligem pela combustão. Então, ele vai ficando muito escuro, né? Tem muitas fuligens ali da combustão. Outra coisa também que dá para fazer muito, né? Lembrando lubrificação, partes móveis, é utilizar uma espécie de imã. Muitas vezes, se for o óleo ficar preso, você coloca no bujão do cárter ali, igual tem nos carros e em muitos outros equipamentos na indústria. Você pode também passar um ímã, né, e ver a movimentação de limalhas de ferro para ver o desgaste do seu equipamento, porque elas acabam ficando ali no seu lubrificante. As cinzas é a especificação quantitativa das partículas inorgânicas residuais no lubrificante após a sua queima. Essa especificação é realizada por meio de análise espectrográfica, que consiste na queima de uma determinada amostra de óleo para verificação de elementos presentes visíveis por meio de espectros fotografados. Fotografados, tais como sílica, que indica o pó inserido pelo ar, ferro, o qual indica o desgaste de peças metálicas, estanho, chumbo, cobre, que indica o desgaste dos mancais, e alumínio, que indica desgastes dos pistões. Então, vocês viram ali, ó. Vou ler de novo a parte aqui, ó. Isso aqui vai ser questão de uma atividade no próximo módulo, ó. Então, é a especificação quantitativa das partículas inorgânicas residuais no lubrificante após a sua queima. Essa especificação é realizada por meio de análise espectrográfica. Isso é um tipo de ensaio que vai vendo os espectros formados e cada um dá uma espécie de gráfico diferente. Qual é o tipo de material? Se ele encontrou ali na sua amostra de lubrificante, aí ele vai citando cada um dos materiais, né? Sílica, estanho, chumbo, cobre, alumínio. Então, ele vai pegar, vai analisar e vai ver. Se tem uma concentração elevada daquilo, indica desgaste em cada um dos elementos. Então, esse é um tipo de teste que a gente faz muito comum. O pessoal que faz aí já fez, talvez na parte de transformadores. Eu sei que transformador é algo que realmente o pessoal manda muito para fazer o teste, né? O teste no líquido lubrificante. Então, em muitos outros na indústria também o pessoal usa desse advento, manda ao laboratório, o laboratório indica um laudo e você vai saber
qual pode ser o tipo de desgaste que o seu equipamento está tendo. E, de certa forma, você consegue muitas vezes fazer uma manutenção preditiva, né? Que é acompanhando o desgaste do mesmo para realizar a troca antes da quebra. Linkando aí, preventiva, você troca quando der o tempo especificado pelo fabricante, ou de acordo com o prazo que você já especificou. Corretiva, quando estragou, quebrou, você vai lá e troca, já está danificado. E a preditiva, você vai acompanhando o elemento durante a sua vida útil, para com os sinais apresentados, né? Aí você pode usar termografia, você pode usar, aqui no caso, uma análise de espectrometria, né? Espectrográfica, você pode usar ferrografia, você pode usar análise de vibração. Então, o lubrificante ajuda também nisso, para a gente diagnosticar aí alguns problemas no nosso sistema, no nosso equipamento mecânico. Temos a espuma, se dá quando as condições de trabalho proporcionam um agitamento das moléculas, ocasionando diminuição da película lubrificante. Quando está espumando muito também, pode ser um problema aí para o seu sistema, pela questão da película, né, da fluidez e da viscosidade do seu lubrificante. Demussibilidade é a capacidade dos lubrificantes conseguirem separar-se da água condensada em determinado intervalo de tempo no processo de operação. Então, ele vai realmente se separar, porque se ele ficar retendo muita água, você vai ter problema, como a gente já falou, né? Formação de borra e tudo mais. Número de saponificação é o teste realizado no lubrificante para especificar a quantidade de óleo graxo. Número de precipitação é o teste realizado no lubrificante para especificar quantitativamente as partículas encontradas em suspensão no lubrificante geradas pelo desgaste. Corrosão e oxidação, capacidade do lubrificante de corroer os metais pela combinação com o oxigênio do ar. Fisicamente, a oxidação ocorre quando o metal doa elétrons para o meio em que se encontra. E o ponta de gota é o limite que o lubrificante tende a gotejar devido à elevação da temperatura, perdendo suas propriedades de agente engrossador do sabão. Além das características, nós temos os sistemas para lubrificação. O primeiro aqui é por gravidade. Então, ocorre quando o lubrificante adentra o sistema a partir da ação da gravidade. Como sabemos, todo o corpo tende a retornar à atmosfera devido à força gravitacional, e o mesmo acontece quando o lubrificante é colocado acima da atmosfera por meio de algum artifício. Temos dentro desse por gravidade. Copo com vareta é a lubrificação que integra, né, um copo com quantidade especificada de lubrificante no pino graxeiro do equipamento, e com o giro do eixo ele tende a liberar o lubrificante. E o copo conta-gota integra um copo com quantidade especificada de lubrificante regulado o tempo para o gotejamento. E o pino graxeiro ali representado. Copo conta-gota e essa aqui com vareta. Lubrificação por capilaridade. Acontece quando utilizamos de algum material que tem o poder de absorção do fluido. Essa pode ser da seguinte forma: copo com mecha consiste na integração de fios de lã instalados internamente para transferência do lubrificante para o meio a ser lubrificado pelo princípio de capilaridade. E por estopa ou almofada. Neste método, é colocada uma quantidade de estopa ou almofada embebida em óleo em contato com a parte inferior do eixo. Por ação capilar, o óleo embebido escoa pela estopa em direção ao mancal, lubrificando. E também temos a lubrificação por salpico. Tem mais uma, né? Lubrificação por salpico. A lubrificação por salpico ocorre quando utilizamos de peças em rotação para transferir o lubrificante ao eixo a partir do movimento de arrasto. Aqui, ó. Dentre a lubrificação por salpico, tem por anel ou por corrente, utilizado para uma lubrificação por arraste por meio de um anel ou corrente, que acaba distribuindo o lubrificante depositado na parte inferior do mancal e distribuindo por todo o componente. E por colar, segue o mesmo princípio da lubrificação por anel, mas é um sistema para rotações mais elevadas. E por imersão, que é a lubrificação por banho, né? Internamente, o mancal de rolamento fica completamente submerso no lubrificante. Agora temos o nosso sistema de lubrificação por sistema forçado, que a gente vai ter um forçado, vai ter algo fazendo esse bombeamento. A
A lubrificação por sistema forçado ocorre quando utilizamos uma força externa para inserir o lubrificante no equipamento, realizado da seguinte forma. Por perda. Por meio de bombeamento, o lubrificante é transportado de um reservatório externo até o mancal ou cilindro de compressores. E por circulação, é um sistema de lubrificação por bombeamento que utiliza uma bomba industrial para manter constantemente a recirculação do fluido do reservatório ao sistema. Então, muitas vezes acaba sendo muito comum essa aqui por circulação e você vai ter filtros acoplados, né? Pontos de dreno e tudo mais, justamente para que você, essa por perda, né? Ele vai ter um reservatório e tudo mais, mas essa por recirculação acaba sendo aí bastante efetiva. Depende muito da máquina, né? Você vai encontrar diversos sistemas que indústrias têm aos montes, mas essa por circulação eu já vi várias vezes e justamente é uma muito utilizada. Temos a lubrificação manual que você faz, né? O qual o próprio técnico operador insere manualmente o lubrificante no equipamento. Esse tipo de lubrificação é realizada da seguinte forma. A almotolia, né, lubrificação manual simples, pode ser comum ou do tipo bomba. Os cuidados é saber, né, como fazer um plano de lubrificação. Isso aí é uma arte, né? Às vezes você tem as especificações do material, você vai vendo, tem um eixo de aço tal, integra com algum outro sistema de aço X. Então é importante que esses dois aços, quando em contato, trabalhem com um tipo de lubrificante X, sempre mantenha uma película de 2 milímetros. Nessa temperatura especificada, a gente precisa de um volume X de óleo, mas a cada X tempo tem essa variação, a gente perde por gravidade, cai na bandeja, e você precisa fazer, né? Você precisa alimentar o seu sistema com esse volume de novo. Você pega aqui, eu tenho que injetar 2 mililitros, 2 ml de óleo a cada tantas horas. Então, eu vou com conta-gota, eu preciso de mais, preciso de menos. Então, tem que ter um plano de manutenção assim. Tendo que, tá aqui, aparentemente está seco, vou colocar mais. Colocar muito interfere também, ficar sem interfere. Então, é uma arte, né? Descobrir qual que é o volume adequado, qual o tempo de reposição e qual o volume de reposição a ser feito. Então, tem plano de lubrificação, isso aqui tem cursos, né? Tem gente profissional só nessa área de desenvolver esse tipo de trabalho. Por pistola, né? Tem aquela lá, tem aquele sistema por almotoria. Por pistola, tipo de lubrificação por bombeamento manual, integrando o bico da pistola ao pino graxeiro do mancal. Também manual precisa de plano, né? Querendo ou não, todos esses manuais vão precisar. Pincel e enchimento. Consiste em aplicação de camada lubrificante e preenchimento manualmente de até 2/3 do componente a ser lubrificado. E lubrificação por sistema centralizado. Isso aqui nas indústrias mais modernas a gente vai tendo esse tipo de sistema em ação. Então ocorre quando existe um local específico para controlar todos os processos realizado da seguinte forma. O automatizado consiste em uma padronização do tempo e quantidade de lubrificante a ser aspergido para garantir uma lubrificação perfeita e econômica. Esse sistema é controlado pela atuação automatizada das válvulas, atuadores e outros equipamentos que são ligados à sala de controle, na qual a equipe técnica pode visualizar todo o processo e tomar as devidas ações. Então, o que eu estava falando para vocês, isso aqui tem todo um estudo, desenvolvimento de um plano, a pessoa acompanha o especialista e valida para você qual que é o lubrificante adequado, quanto tempo você vai fazer isso, qual volume você vai aplicar a cada momento. Automatizado, em vez de você fazer isso manualmente, você vai ter um sistema cuidando disso. Qual que é mais barato? Pensando que depende muito na indústria a gente brinca o HH, né, que é o hora homem de cada um dos colaboradores, né? Seja o cara da manutenção, seja o operador, seja quem for. Dependendo se ele for lubrificar sistemas muito grandes, esse tipo de sistema automatizado é muito mais útil e te traz economia até comparado ao HH necessário para fazer. Agora, pensando no nível de controle,
a máquina é muito mais difícil ela errar do que um homem. O cara aplicou errado ali, tá cansado, tá com sono, tá desmotivado, teve um problema em casa, pode ser que ele perca no intervalo de manutenção, pode ser que ele aplique mais do que o volume desejado, e o nosso sistema automatizado não, ele vai fazer isso de forma recorrente, né? No volume certo, no tempo certo, sem cansar, sem problema nenhum. E outra coisa é o controle, né? Por meio de supervisório também. Como ele tem todas as válvulas que faz esse controle e tudo mais, você consegue, de certa forma, registrar esses dados de lubrificação. E se algum dia der algum problema, você consegue ver ou desenvolver um P&D, um projeto de desenvolvimento, para trocar, às vezes, um lubrificante que não está sendo ideal, para trocar ou pegar um defeito em uma máquina, né, que teve, o lote X de máquina teve problema em tal peça. Isso é comum também. Infelizmente, acontece muito depois da pandemia aí, tem acontecido mais. Então, esse registro de informação é muito válido para a sua tomada de decisão futuramente com relação aos acontecimentos, né, que foram ocorrendo durante a operação. Então, registrar dados é essencial. Lubrificação por névoa. Falamos do sistema centralizado e por névoa, né? Utilizado através do lubrificante na forma de névoa, realizada da forma a seguir. Então, consiste na aplicação do lubrificante na forma gasosa, contendo também uma porcentagem de lubrificante líquido. Esse sistema é mais eficiente do que aqueles que utilizam lubrificante 100% na fase líquida, devido à facilidade que a névoa possui de adentrar em orifício de difícil acesso ao líquido, criando um sistema uniforme de lubrificação. Então, passamos aqui em vários sistemas. Mais comum, depende muito, né? O mais comum depende da indústria que você está. Já vi desse sistema aqui? Muitas indústrias têm esse sistema. Quem aí trabalha, né, a parte de manutenção e tudo mais, ou já viu um sistema automatizado de lubrificação? Samuel, Kenny, Jussani, João, Claudio Honor, Valmir, Rafael, Johnny. Kenny, se estiver tentando falar, não está chegando o som para a gente. Eu vi que você desmutou. A pergunta foi, rapaz, já viu um sistema automatizado para lubrificação? Já viu se, né, quem trabalha aí na indústria, num outro tipo num comércio, e tem várias máquinas, né? Você já viu um sistema desse de lubrificação automatizado? Já. E quem já viu o manual, ou já viu o transicionamento do manual para automatizado? Vomir, O manual eu sempre vejo. o manual depende do nível, se a pessoa tem um plano, se não, você vai lá no mancal, o bicho tá sujo, tá quase pré-histórico. Quem que falou aqui? Você vai lá, a Jussani, você vai lá, meu amigo, o mancal tá sujo, cheio de lubrificante, eixo também. Acontece muito isso, Valmir? Jussani também falou que é pré-histórico. Demais, acontece isso muito. É muito difícil você mensurar, né? Por isso que eu digo que tem um pessoal especializado nisso, é muito difícil você mensurar qual que é o volume. Então a gente vai muito no feeling, né? Eu já vi também o pessoal fazendo, vai muito no feeling. Eu acho que está sendo lubrificante aqui, vou aplicar. Às vezes o cara tá com preguiça de aplicar duas vezes, ele aplica o dobro em uma só, achando que vai resolver. Ou aplica muito no começo do dia para não ter que lubrificar mais o dia inteiro. Então, dependendo, se for graxa, né? Beleza, mas muitos nossos sistemas usam o líquido. E realmente aí é onde vem a falha, que o Rafael, que já viu esse, né, automatizado, vai dar um problema numa válvula, às vezes um engaste de uma mangueira pode acontecer, mas é quase que você esquece, você só vai no supervisório acompanhar se está tudo ok, do que se você tivesse que ficar lembrando alguém para fazer essa manutenção, você teria que conferir a ordem de serviço para fazer essa lubrificação, né, conferir a ordem de serviço e tudo mais. É um item, sim. Hoje eu não sei quanto, depende muito do tamanho, né? Quanto seria um projeto desse para fazer toda esse sistema, depende muito do tamanho da indústria e tudo mais.
Mas o ganho que tem no longo prazo, eu creio que paga muito rápido aí, dependendo do ativo que cuida, né? É pago muito rápido a aplicação no sistema desse. Rafael, que já viu esse automatizado aí, é outra história, né, Rafael? Nem preocupa mais, né? Não vai ter nem pistola lá, não vai ter nem almotoria, vai ter nada. É isso mesmo, né? Pessoal, agora o nosso terceiro assunto, né? A gente falou de lubrificantes, a gente falou de sistemas de lubrificação, agora sobre os fluidos de corte. Também aí, vocês posteriormente vão ter, né? Se não me engano, é a primeira, acho que desde a primeira web aula já do nosso próximo, o C, a gente já vai ter usinagem. Então, vai usar muito, né? Lubrificação um pouco e principalmente os fluidos de corte aí, já adiantando o nosso próximo assunto. A nossa próxima, eu sei porque vocês vão usar isso aí praticamente em todos os encontros presenciais. Então, os fluidos de corte, né, têm por objetivo lubrificar e ou refrigerar um processo de usinagem. Logo, irão atuar diretamente nas grandezas mensuráveis, melhorando consequentemente a usinabilidade. Para garantir um bom desempenho, é necessária a escolha do correto, a escolha, né, do fluido correto, levando em consideração o tipo de metal e os parâmetros de usinagem. Então aqui está um processo, aparentemente está um processo de furação, né? E o nosso fluido de corte aqui trabalhando. Então, para escolher o tipo correto de fluido, é de extrema importância compreender o processo e identificar se a necessidade será predominante em lubrificação ou refrigeração. Caso seja para lubrificar, né, lubrificação, o ideal serão os fluidos de corte integrais, que são os prontos para uso, pois garantem maior lubricidade. Se for refrigeração, opte por fluidos de corte solúveis, diluídos em água, conhecidos também como óleos solúveis ou óleos refrigerantes, que controlam principalmente a parte da temperatura. Então, se você tem uma temperatura muito elevada, você precisa que ele faça esse papel muito mais de refrigerar, né? De controlar essa temperatura, porque a gente sabe, se a temperatura fica elevada, dependendo até a nossa ferramenta de corte, vai se cisalhar, né? Ela vai quebrar. Ou começa um ruído muito alto, né? Geralmente, quando você está fazendo um processo ali, começa a ter um ruído elevado, aparentemente um vai quebrar o outro. Então, às vezes você tem que fazer esse controle. Ou o ruído também é por lubrificação, aplicar uma película para deixar esse desbaste mais leve, ou esse corte, ou esse acabamento, ou esse faceamento, furação, rosqueamento, o que for, né? O processo que você estiver desenvolvendo ali no torno, no CNC, na fresa, na bancada, no centro de usinagem, para que ele seja facilitado. Porque se não tiver essa boa lubrificação, você também pode ter um ruído elevado, você pode afetar a questão da temperatura também, e você pode não ter desbaste nenhum ou furação, o que for que você estiver realizando, né? O processo de usinagem não ser efetivo. Temos os fluidos de corte solúveis, então é óleo solúvel, semissintético ecológico. Então, para usinagem de materiais de metais em geral e máquinas operatrizes, inclusive TNC. Maior lubricidade, então tem lubricidade similar ao de óleo solúvel mineral convencional, porém com vida útil muito mais prolongada. Não ataca os componentes das máquinas operatrizes e as peças usinadas, isso é importante. Imagine se o óleo fica reagindo com um certo tipo de material que você tem que usinar. Você vai fazer o quê? Não vou usar meu fluido de corte? Você não usa fluido, você tem os outros problemas. Então, aí entra nessa parte que ele é semissintético, né? Ele tem a parte mineral e tem a parte sintética. Então, é uma mistura. E ele vai ter justamente isso, né? Evitar aí uma reação química com os materiais utilizados. E temos o óleo solúvel sintético à base vegetal, então lubrificante oriundo de fontes renováveis para usinagem em geral, econômico, melhor relação custo-benefício, vida útil maior que a de outros produtos similares no mercado e ecológico, né, ideal para empresas que trabalham com gestão de segurança, saúde e meio ambiente, né? É mais comum você ver SSM do que SMS, até para não confundir com mensagem de texto de celular, né? É segurança, saúde e meio ambiente. SSMA ainda, né? Geralmente na indústria usa muito essa sigla. Certo, pessoal?
Perguntar aos senhores alguma dúvida da aula de hoje? Samuel, Kenny, Jussani, Cláudio Honor, Valmir, Rafael, Johnny, Maicon. E ela está em colegial. Ela vai entrar ali na questão justa e ela pode danificar o parafuso. Todo mundo está tranquilo? Então, sobre a aula, beleza. Perguntar sobre as SAPs. Até comentei, briefei antes de iniciar, que recuperação, como teve, né, essa dilação de prazo para a entrega das atividades, alguns colegas pediram, a gente dilatou para o dia 11. Então, dessa forma, hoje não teve recuperação porque as notas não estão fechadas e a gente trouxe esse assunto. Importante para fundamentos mecânicos e também vai ser importante para a próxima UC de fundamentos de usinagem. Em relação a essas SAPs, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que está pendente? Já entregaram? Tudo certo, tudo tranquilo? Já entreguei já. Tô só Já aqui ansioso entregou? para ver a nota. Eu já vou começar a corrigir essa semana, Valmir. Como a entrega encerra domingo, né? Eu já começo a corrigir de alguns. Hoje tá todo mundo tranquilo também. Vou deixar então só mais um recado. Gente, eu já vi casos, vocês estão na primeiro C. Ah, dia 11 eu envio, dia 10 eu envio. Vou estar mais tranquilo em casa. Tá com a SAP pronta ou tá pensando em fazer? Vou dar uma dica que faça. Por quê? Tem muito caso do pessoal que deixa para entregar na última hora, acontece algum problema, aniversário não sei de quem, deu pau lá na planta na indústria, tem que correr todo mundo para salvar. A mulher quer ir no supermercado, você não sabe a data. O esposo vai ter um evento, que aqui a gente tem a Jussani, né? Tem que lembrar desse caso também, que para mim é muito raro, Jussani, ter mulher na turma. Então, às vezes o esposo vai ter um evento lá e esqueceu de avisar. Então, pessoal, aproveita o tempinho aqui, quem está tranquilo hoje, né? Já parou aqui, já está estudando, aproveita e envia o mais breve possível. Por que que eu falo? Depois, se enviar na segunda-feira, vai ter gente pedindo? Espero que não, mas de praxe tem. E aí a nota vai valer 80% menos. Você está com a resposta hoje, esquece de fazer e na segunda que vem pede para enviar, você já está valendo 80%, sendo que é a mesma coisa que você tem hoje. Então, aproveita aí, já faça, já envie, eu já vou corrigindo para vocês e a gente já inicia na próxima semana na nova UC, aí de usinagem. É isso aí, todo mundo habilidoso aí na parte de torno, na parte de fresa, bancada. Você nem ia falar? Ah, eu ia falar que eu imagino que deve ser bem raro mesmo mulher na mecânica, né? É raro. Mas as minhas estão lá só aguardando a nota para saber se eu preciso de recuperação ou não. Eu vou corrigir sim. Geralmente eu corrijo depois do envio. Por quê? Não aqui, porque a gente já teve uma aula falando sobre a SAP, então não vai ter tanto problema. Quem assistiu o vídeo vai estar tranquilo. O Claudio Honor, já vou ver seu caso, Claudio Honor. Mas tem casos raros, mas acontece com frequência, que alguém envia, aí eu vou lá, vejo, dou o feedback para a pessoa, ela passa para os demais. E aí, infelizmente, muitos dos outros não fazem, não tem esse desafio, né, de se testar e enviar, e acaba ali ficando muito mecânico, né? Um faz e todo mundo copia. Então, por isso que eu já não faço essa correção com muita antecipação, justamente para não ter esse desvio. Aí, mas essa semana eu já começo a corrigir sim, não vai ter de todo mundo. Você está acho que no começo da turma, Jussane, é provável que a sua esteja corrigida em breve. SAP 1, atividade 3, não está aparecendo a imagem. Vamos lá ver? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. SAP 1, atividade 3, Claudio Honor. Vamos lá. Tema desse. Sistema de direção. Sistema de direção. Aí vai. Então, Fala essa ABCD aqui. Isso foi até um problema no dia que a gente gravou a SAP, né? Essa aqui mesmo, Claudio Honor, confirme para mim. Tá me ouvindo aí, Claudio Honor? Sei que você tá pelo chat.
Confirma para mim se é essa. Porque se for, aqui a gente teve problema para ver. Qual que é a dica que eu dou? O zoom às vezes não tá legal, a pessoa tá falando pelo celular. Bem aqui, ó, tem o diâmetro, se for do eixo ou comprimento, né? Que são as duas que tem mais. E tem os afastamentos, ó. Vou digitar aqui quais são os afastamentos, ó. Deixa eu habilitar a edição. Beleza. Deixa eu abrir de novo. Tava muito lento, eu coloquei em 2.1. Acho que não vai ficar somado para você entender bem. Vocês acharam que Aqui, ó, quais são os afastamentos? Máximo e mínimo, né? Eu vou digitar aqui, ó. Esse é 0,2. Acho que a Justanic salvou a gente, né? Tava todo mundo não enxergando direito. Esse aqui é mais 0,25 e menos 0,25. T mais, opa, mais 0,2 e menos 0,1. E nesse de 24 ele é mais 0,23. Eu nem sei que enxergou aquele dia poder dar um help aí e menos 0,12. São esses afastamentos, né? Confirma. Peraí que eu tenho que abrir a imagem, que eu não lembro mais. Mas eu creio que seja isso mesmo. Vou dar um zoom aqui, ó. É mais ou menos 0,25, menos 0,20, menos 0,41, mais 0,2, menos 0,1, mais 23 e menos 0,12. E aí você vai calcular aqui, Claudio Honor, qual que é a menor, né, dimensão e qual que é a maior, mínimo e máximo. Então, no mínimo tem que ter o valor menor e no máximo tem que ter o valor maior. Então aqui eu sempre coloquei os máximos, ó, e aqui os afastamentos mínimos. Vou dar um boi aqui o primeiro. Então esse primeiro tem que ser 31,8 milímetros e 31,59 milímetros. Tá errado, ó. Viu? Porque é mínimo e máximo. Então aqui tem que ser 31,59 e aqui 31,8, que são as medidas da nossa tolerância. E assim vai. Então, mais cuidado aí com o mínimo e o máximo, né? Para não inverter. E aí, outra coisa que pode fazer também, eu comecei colocando o máximo à esquerda. Pode colocar o mínimo. Vou jogar esse daqui para cá. E menos 0,2, que é o que está em cima. Então, eu vou trocando. Colocar o mínimo à esquerda e o máximo à direita. Tem essa possibilidade também. E vai de como você prefere preencher a sua tabela. Certo? Claudio Honor, acho que agora ficou mais tranquilo de resolver, né? Os afastamentos aqui, ó. Alguma dúvida mais, pessoal? que acontece aqui é que eles têm que entender, sabe? Se vão O Claudio Honor aqui primeiro respondeu. Ah, Beleza, aqui não tava aparecendo essas imagens aí na atividade, tava aparecendo não estava aparecendo a imagem? não, nenhuma. Ô, Nem louco. o desenho, nem essas. Essa tabela? A tabela. Rapaz do céu. Talvez quando aparecer, você viu quando eu abri? Tem que habilitar a edição. Aqui, ó. Às vezes tem que apertar isso aqui para abrir tudo. Pode ser que aconteça. Eu não sei se tá pelo Word, às vezes tem um pessoal que usa outro tipo de software, né? Tem LibreOffice e alguns a mais. Mas eu sei que o LibreOffice abre bem também, o Word abre legal. Mas testa por outro programa, não sei se você tá usando o Word mesmo. Ok, vou testar aqui. Vou ver. Ô, Claudio Honor, às vezes você vai lá você tá abrindo no celular pelo Google, você vai lá e clica para aparecer imagem de computador. Porque eu Não, tava com imagem de celular e não tava dando certo também. tá bom Ah, então.
Valeu, Ju. É, versão desktop e versão mobile, né? É isso, Jussane? É alguma coisa assim, a gente vai lá e clica, tem 3 pontinhos lá, daí a gente clica imagem de computador, daí aparece igual se fosse no computador. Ah, show de bola, hein? Talvez seja isso, Claudionor. Já vou aproveitar. Se alguém me perguntar novamente, aprendi um negócio novo. Eu já tinha visto isso, mas acho que eu nunca abri a plataforma pelo celular, né? Não tinha. Ah, bom você falar, Claudionor. Nas próximas eu já aviso o pessoal. Quando pegar essas tabelas aqui tabela não, esses documentos, né, no formato doc aí, já para todo mundo habilitar essa opção. Obrigado aí, Jussani. Pessoal, mais alguma dúvida? Tudo certo? Tranquilo? Tudo ok. Tudo ok? Então, agradecer aí a presença dos senhores, né, na web de hoje. Desejar a todo mundo uma boa semana, bom trabalho, bom feriado, né, que vai ter aí. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web, já na Novo C. Com Deus aí. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.